conversando com um rapaz e ele estava me dizendo que alguém disse para ele que quem se suicida, quem morre de acidente, fica vagando por aí. Eu disse para ele que qualquer pessoa que morre não fica aqui na terra. Conversei bastante, mas às vezes as pessoas acreditam no que os outros falam do que na Bíblia. Todo mundo já ouviu falar de Deus e de Jesus. Quem falou de Deus para vocês, um dia ouviu de alguém. E alguém leu aquele, que foi o único livro que fala de Deus, que existe Deus, que foi Deus que criou, é a Bíblia. Então quem não crê na Bíblia, como é que a gente vai crer em Deus? Eu creio em Deus, mas eu acho que a Bíblia é coisa feita pelo homem. Então como é que você crê em Deus? Foi daqui que eles tiraram o nome Deus e de Jesus. Estão entendendo? Se alguém disser para vocês assim, não, meu bisavô ele falava de Deus para mim, mas seu bisavô falava de Deus e aonde que ele aprendeu que existe Deus? Só tem um livro que fala isso aqui. Só esse livro é que ensinou a humanidade que existe um Criador. Então, é aqui que está a verdade. A verdade está aqui. A palavra do Senhor, ela é a verdade. Eu quero ler mais uma vez para vocês. Olha, nós vamos ler, então, no livro chamado livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, 5, 6. Existem religiões que invocam espíritos. E aqui a Bíblia diz, não consultareis os mortos. Por que a Bíblia fala para não consultar os mortos? Porque não são os mortos, são demônios disfarçados de alguém que morreu, imita até a voz. E revela coisas que as pessoas ficam encantadas. Quando a pessoa não conhece as Escrituras, é facilmente enganada por essas manifestações demoníacas. Diz assim, ora, para o que acompanha com todos os vivos a esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Isso aqui está em todas as Bíblias. Posso até pegar a Bíblia católica aqui e mostrar para vocês, né? Vamos dizer aqui, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tampouco os mortos têm jamais recompensa, mas a sua memória, presta atenção nessa palavra, mas a memória da pessoa que morreu, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então como que a pessoa vai falar com um defunto que morreu, ou o defunto está aí perambulando atrás de alguém? Isso é mentira, são demônios, gente. Creiam no que eu estou pregando para vocês. A pessoa que morre, sua memória fica esquecida, ele não sabe mais nada do que está acontecendo na terra. Por isso que nós não temos santinhos para pedir aos santos, porque isso aqui vale para todos que morreram. Só tem uma pessoa que morreu, ressuscitou e foi visto pelas testemunhas chamadas Cefuci, indo para o céu vivo, Jesus. Mas ninguém, não tem na Bíblia, mas ninguém, santo nenhum, servo de Deus, nem os profetas, viu? Esse sim. Então diz assim, então ficou entregue ao esquecimento, até o seu amor, versículo 6, até o seu amor, o seu ódio, olha só, e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ouviram? Prestaram atenção? Quem não pôde ler? Olha, vou ler o versículo 6 novamente. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Amém? Vou desfrutar. Jó 7,9. Até o irmão João leu esses dias. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce a sepultura nunca tornará a subir. E tem outras escrituras. Agora, como é que as pessoas não conhecem? Porque não lêem, não estudam. A pessoa que desce a sepultura, ele não torna a subir. Se você for algum centro espírita, esse pessoal que consulta a morte, ele vai consultar lá, mas não é ninguém do seu parente, não. É um demônio que vai te enganar.
vai falar a vida, o que aconteceu, coisas que estão ocultas, escondidas, dependendo da sua consulta. Mas a Bíblia diz: não consulte os mortos, porque são demônios. Por que a Escritura nos proíbe de consultar os mortos? Para nós não sermos enganados. Quem consulta os mortos são enganados, porque não amam a palavra, não creem na palavra. Aqui está escrito que é impossível uma pessoa voltar. Nós lemos em Eclesiastes que a pessoa que morre não tem parte alguma das coisas que se faz na terra. Então, se você, sonhei com o meu avô falando para mim, olha, não é o senhor. Eu sonhei com a minha avó, apareceu para mim e ela falou: não é a sua avó. Cuidado que o demônio quer te levar para o engano, para te ceifar a tua alma e te jogar no inferno com a sua crença nele, na mentira. Porque a Bíblia diz que o diabo é o quê? Mais alto, o diabo é? Mentira. Mais alto, o diabo é? Mentira. E o que é que Jesus diz que ele é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De novo, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha a diferença, olha a diferença. Então o inimigo, ele sabe enganar, ele sabe iludir. Por que ele persegue as pessoas para não ler a Bíblia? Para a pessoa ficar sem conhecimento. Você tem conhecimento, você fica com a mão vazia, sem arma na mão. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a espada do Espírito. Quando você tem o conhecimento, você tem uma arma na mão. Você tem uma arma poderosa na sua mão. Por isso que ninguém, as pessoas não gostam. Vai para aquela igreja, não. Lá é muito rígido. Realmente aqui é rígido. Que a gente estuda a palavra, mas aqui tem o amor dos irmãos, tem o amor do pastor. Porque eu quero, na verdade, é que vocês não sejam enganados. Eu não quero nunca enganar, nem forçar vocês a nada. Só eu incentivo vocês a lerem. Leiam a palavra, para vocês se tornarem sábios, crianças sábias, jovens sábios, marido sábio, mulher, esposa sábia. Porque, irmãos, quando você tem o conhecimento, você se torna sábio. Então nós lemos aqui que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Vamos falar sobre isso? Vocês entenderam? O que quer dizer isso? É melhor um cão vivo do que um leão morto. Um cão, assim, não vou falar de um cão muito grande, um cão normal, né? Ele mais ou menos desse tamanho, dessa alturinha assim, né? Mais um rabinho. Mas tem leão, irmãos, com o rabo dá 2 metros. Tem leão que pesa 200 quilos, 4 sacos de cimento, imagina? Um bicho correndo atrás de um cavalo. Se você vê um leão grande perto de um cavalo, o cavalo torna pequeno perto do leão. A pata do leão é deste tamanho, olhando pertinho. Ela bota assim o seu olho, assim, pega o rosto todo. É uma coisa absurda. Nós olhando na internet é uma coisa, mas de perto é assustador. Mas se o leão estiver morto, por grande que seja, por forte que seja, já não vale mais nada. Também lá meu cachorrinho, viu? Ele está latindo. O que isso quer dizer? É melhor um cão vivo do que um leão morto. Quer dizer, irmãos, que você, por mais que seja uma pessoa pequena, fraquinha, mas você está viva, ainda pode buscar a Deus. Já aquele artista, aquele dono do cinema, o dono da aviação que já morreu, já cria que não servia Jesus, outros famosos aí que estão mortos sem Jesus, já não tem mais nada. Só estão aguardando o dia do juízo para ser julgados e condenados. Aproveitaram todo o prazer desta vida, tiveram todo o dinheiro, compraram tudo o que quiseram. Compravam polícia, compravam macumbeiro, compravam tudo o que queriam, eles compravam. Sempre compram. Mas nós, vocês que são pequenos, que muito mal ganham para todo o sustento da casa, você está vivo. Aleluia. E há uma esperança para você, se você ainda que não tomou uma decisão, você tem a esperança de servir a Jesus. Por isso que estou dizendo isso. É melhor um cão vivo do que um leão morto. Morreu, acabou, com toda a glória que a pessoa alcança aqui, com toda a sua sabedoria humana, de faculdade. O que isso vai levar diante de Deus? Nada. Pois a Escritura, lá no livro de 1 Coríntios, diz que Deus tornou louca a sabedoria dos sábios deste mundo.
Mas para Deus, sábio é aquele que teme a Ele, pois está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos falar junto? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, para Deus, sábio é aquele que teme ao Senhor. Tem tudo para desfrutar. Bom, então nós entendemos o que quer dizer é melhor um cão vivo. Um cão, por pequenininho que seja, mas ele está vivo. O leão é grandão, ele já morreu, acabou. Né? O cachorrinho vai até comer a carne dele se ele continuar ali morto perto do cachorrinho faminto, não é isso? Então, veja, o versículo 4 diz: ora, para os que acompanham, né, com todos os vivos, há esperança. É isso que ele está dizendo. Para os que acompanham com todos os vivos, há esperança. Vocês estão acompanhando aqui uns com os outros, vocês estão vivos. Se alguém ainda não tomou a decisão com Jesus, não está perdido ainda não. Ainda há tempo de fazer a decisão certa, seguir a Jesus. Agora, depois que morre, pode ser uma pessoa muito grande, famosa, se não fez um conserto, não acertou a sua vida com Jesus, não tem mais jeito, não é? O 5 diz: porque os vivos sabem que hão de morrer. Nós sabemos, porque nós estamos com a nossa consciência funcionando. Sabemos que hoje é sábado, amanhã é domingo, hoje é segunda, uns vão trabalhar, outros vão fazer uma coisa, vão receber parentes e amigos, vão sair. Nós sabemos que vamos lanchar depois, vamos tomar um refresco, vamos tomar um café. Nós sabemos, mas diz aqui, mas os mortos não sabem coisa nenhuma daqui da terra. Presta bem atenção, grava isso, está na Bíblia, é a palavra de Deus. Escreva num caderninho, quando a luz morta, não sabe de nada. Júlia, eu vou passar ali que eu vi ali a mula sem cabeça, o João lá, não sei lá, o Saci Pereira, sei o que lá. Você olha, morto, não sabe coisa nenhuma. Você viu, foi outra coisa. Você viu, foi um demônio disfarçado de alguém. E Jesus diz assim: em meu nome expulsareis os demônios. Quando você sentir coisa ruim, tu diga assim: sai em nome de Jesus. Só nesse nome. Não usa o nome de Antônio, São João, São Pedro, Maria. Não use. Não use. Use só isso. Jesus disse: em meu nome os expulsareis os demônios. Você já viu uma pessoa endemoniada cair na igreja? Nunca viu, não? Pois é, já vi várias vezes. E várias vezes o Senhor Jesus repreendeu. Então, esses espíritos, eles gostam muito de enganar as pessoas nos interiores. E as pessoas, quando se drogam ou bebem muito, as pessoas que bebem muito também começam a ver espíritos em forma de outras coisas. Às vezes em forma até de animais, em forma de coisa assustadora. Eles são enganadores. Agora, eles sabem que aquele que teme a Deus não tem medo deles. Então eles não se manifestam para nós. Eu morava numa casa onde a parede era do lado da casa do vizinho, do lado da nossa casa. Um lugar bem simples. Esse senhor bebia demais. Um dia ele saiu apavorado de dentro de casa. E eu morava do lado, como se fosse um cômodo. Lá eu olhei o carro. Ele do lado e eu do outro lado. E ele veio apavorado, chorando, me chamando: Senhor de Deus, Senhor de Deus, Senhor de Deus. O que foi, rapaz? Uma mulher ali dentro, mulher lá dentro, um monte de saia, com um monte de saia. Que negócio é esse? Ela levantou uma saia para mim, e foi levantando, outro foi levantando, e rindo, levantando. Ela levantava, disse que levantava, não sei quantas saias. E ele ficou apavorado, porque a mulher ria. Um espírito de pombagira, será o que era? Demônio não tem sexo, não sabe? Mas eles aparecem em forma de mulher, em forma de bicho, demônio, mesmo, em forma de homem. Uma moça lá no nosso lugar, lá em Itaboraí, há muitos anos. Há muitos anos. Eu tinha uns, sei lá, 17, 18 anos. Ela disse que ela queria ir para o baile daquele dia de todo jeito, que mesmo que fosse para dançar com o diabo. E ela foi. Porque, irmão, baile, festa do mundo, música do mundo, forró, quem está ali não é o Espírito Santo, não, é demônios que estão ali. Aí tinha um cara de chapéuzinho, né? Aí chamou para dançar, eu estava dançando lá. Aí
Mas se eu vou me apresentar para você, que eu tirei o chapeuzinho assim, tinha 2 chifres, eu disse, eu sou um diabo, você não queria dançar comigo? E ela disse, não sei o que aconteceu, está de maio, foi uma coisa terrível, e o bicho desapareceu, um monte de gente, né? E não dá nem para notar. Aí isso foi notório, foi uma correria, e outras coisas que acontecem. Lá o pessoal também que trabalha com essas vans igual aqui, só que ela é legalizada, né? Uma mulher pediu para entrar lá na pista, tudo asfaltadinho, aí chegou perto do cemitério que nós conhecemos, né? Um cemitério muito organizado, tem jardins, tem cemitério muito bonito de gente que tem condições, né? Aí ela disse assim, pode parar aqui? Aí ela parou, abriu a porta, só que ao invés de pagar, ela só correu, não, vai pagar aqui. Ela atravessou a rua assim, quando chegou lá no muro do cemitério, passou direto. O pessoal ficaram apavorado. Então os demônios se manifestam, são espíritos, mas não é ninguém que morreu. As pessoas que morrem, elas são guardadas ou no inferno ou no lugar chamado paraíso. Os que estão no paraíso são os que morreram em Jesus, crentes em Jesus. Como a gente fala crente, mano? A palavra crente tornou-se muito vulgar entre as pessoas. É motivo de brincadeira, de riso, de escárnio, zombaria. Mas a palavra crente é o que crê, vem da palavra crer, que acredita. Crente em Jesus. Tem gente que é crente no diabo, que é crente na macumba, que é crente no espiritismo. Tem muita gente que acredita em muitas coisas. É um crente também. Só que a palavra crente tornou-se sinônimo de pessoa que serve a Jesus. Tudo bem, né? Mas todo aquele que crer em Jesus não será confundido. Disse Jesus para Tomé: Tomé, sede crente, não sede incrédulo, mas sede crente. Crente é uma palavra então que vem de crer, aquele que acredita em Jesus. Bom, vou mostrar aqui um outro texto do livro de Hebreus para vocês. Hebreus 9:17 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso que é a morte, o juízo. Aos homens está ordenado. Essa palavra ordenado significa ordem, é uma ordem de Deus, ninguém muda. Aos homens está predestinado, ordenado a morrer uma vez. Então não existe reencarnação. O que é reencarnação? Por exemplo, saí do ventre da minha mãe, eu tenho meu espírito e minha alma e tenho esse corpo de carne. Então eu encarnei. Né? Hoje a palavra está encarnando do outro, que está zombando, não sei se aqui usa esse termo, mas é uma palavra errada. Encarnar é tomar carne. É o que aconteceu comigo. É o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Eu nasci, tomei esse corpo de carne. Foi criado, foi preparado no ventre da minha mãe. E ali Deus enviou o Espírito, como está escrito em Eclesiastes. E o pó volte à terra como era. E o Espírito volte a Deus que deu. Foi Deus que deu. Então, se eu morrer e voltar a viver num outro corpo, como alguns acreditam em corpo de cavalo, em corpo de cobra, em corpo de cachorro, tem gente que acredita nisso. Eu não sei de onde eles tiraram isso, mas acreditam. E tem gente que acredita que volta num outro corpo, chama-se reencarnação. Encarnar segunda vez, reencarnar, encarnar segunda vez, repintar, reformar. Então a palavra reencarnação vem de reencarnar, que é segunda vez. Então a palavra reencarnar é encarnar segunda vez. Isso não existe. Vou ler de novo. E como os homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois da morte, depois disso, o juízo. Todo mundo já viu falar no juízo, não já? Todos já. Não precisa nem eu ler, né? O dia do juízo vai ser um dia que não vai ter doutor, não vai ter rico nem pobre, não vai ter coitadinho nem um bonzinho. Cada um vai ser julgado pelas coisas que está escrito no seu livro, o livro de cada um. As crianças têm o seu livro, os adultos têm o seu livro. Não tem jeito. No dia do juízo vai ser aberto esse livro e é ali que a coisa vai ficar feia. Porque não vai ter advogado, não haverá ninguém para salvar. Enquanto você está vivo, pode ser um cachorrinho. Você tem esperança, porque você está acompanhando com os vivos. Agora o leãozão que já morreu, o seu doutor, aquele fulano que foi dono de empresas, aquele senhor que
foi lá das Forças Armadas, matou um monte de gente, mas morreu também. O seu Hitler que mandou matar milhões de judeus, mas também morreu, né? E assim tá. São milhões que estão mortos, que não podem fazer mais nada, né? Se o Hitler pudesse reencarnar, ele reencarnaria para poder botar esse mundo de cabeça para baixo, mas não é ele que está aí, não. O espírito das trevas, o diabo que estava nele, é que continua por aí, usando outras pessoas para o mal. Mas as pessoas que foram usadas no passado para o mal e que já morreram, são como esse leão morto que não pode fazer mais nada. Então, irmãos, esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Morreu o corpo nosso, terminou o trabalho aqui, terminou a nossa jornada aqui, tudo se acaba. Mas para quem serve ao Senhor Jesus, a palavra está lá no Apocalipse. Bem-aventurado ou feliz os mortos que agora morrem em Jesus, morrem no Senhor, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Lembra do rico e do Lázaro que Jesus contou? Havia um mendigo chamado Lázaro, ele estava cheio de machucada nos pés, nas pernas, ele era pobre, mas ele creu em Jesus, porém o Senhor não quis curá-lo, né? Para alguma obra, eu acredito que foi esta obra, e ele não tinha dinheiro. Então ele chegava na porta desse homem rico e comia do resto que sobrava lá, das migalhas, pedacinho de coisa que sobrava. Comia muito mal. O rico poderia dar uma boa comida para ele, não podia? Mas o rico não se importava com ele, porque o rico não sentia a tristeza dele. O rico todos os dias vestia de roupas melhores, bonitas, comia das coisas melhores, né? Mas aconteceu que os dois morreram. Jesus disse que o Lázaro morreu e veio os anjos e levaram Lázaro para o descanso chamado Seio de Abraão. Seio de Abraão é o lugar do descanso, igual as crianças ficam no seio da mamãe, né? Igual está ali, né? As crianças no colo, no seio. Então o Lázaro, ele foi para um lugar sem ferida, sem pobreza, sem dor, perfeito, uma roupa bonita, uma roupa gloriosa. Mas o rico, e agora? Geralmente quando uma pessoa rica morre, o que as pessoas da terra fazem? Fazem até propaganda, irmãos. Vem até o corpo de bombeiro para levar o caixão. Vem repórter para filmar. Seu doutor, seu fulano morreu, o Leão morreu. Aí fazem esse negócio, todo mundo sabe. O pobre, às vezes, vai só a família, olha lá. Mas a Bíblia diz que quando o rico abriu os olhos, ele morreu. Fechou os olhos, começou a viagem dele, mas ele abriu os olhos. Quando ele abriu os olhos, ele estava vendo fogo queimando ele. O fogo estava ali queimando. Ele abriu os olhos e viu lá longe aquele mendigo chamado Lázaro, lá no seio de Abraão, no paraíso, no lugar de glória, no lugar bonito, em um lugar de descanso. E ele bradou com grande voz e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nessas chamas. E o pai Abraão disse para ele: Filho, lembra, na tua vida não tiveste muitos bens, e estes só males. Agora ele é consolado e tu és atormentado. E demais disto está posto um grande abismo entre nós e vocês. De sorte que os daí não podem passar para cá, e nem os de cá podem passar para aí. Então ele continuou e disse: Pai Abraão, tu manda o Lázaro na casa do meu pai. Eu tenho 5 irmãos ainda, para eles não virem para cá. Disse o pai Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Naquela época não tinha Novo Testamento. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles vão acreditar. O pai Abraão disse: se eles não ouvem os vivos, ainda que algum
Morto não ressuscita. Assim como este Egito tem milhões de gente no lugar chamado inferno. Se vocês têm um sofrimento aqui na terra, vocês pensam que o sofrimento é grande, lembre-se, você é um cãozinho vivo, ainda tem esperança para você, porque está cheio de leão lá no inferno, morto para nós aqui, porque o corpo dele morreu, mas eles estão lá sofrendo, a alma e o espírito deles, que morava no corpo, né? Porque a nossa alma, o nosso espírito, não é o que você vê no espelho, não. A gente se acha muito feio, se acha muito bonito. Isso aqui é só a aparência da carne. A carne morre. Bonito tem que ser a sua alma e o seu espírito. Eles são eternos, ou vai a eternidade do sofrimento, ou a eternidade da alegria, onde não haverá mais tristeza, não haverá mais trabalho, não haverá mais escola, doença. Ninguém cai no chão e se machuca, ninguém chora, só alegria junto com os anjos. Um mundo de prazer, um mundo de paz, um mundo cheio do amor. Que nós vamos ver coisas que aqui não existem. Lá não existe pó, não existe sujeira, não existe suor, porque o nosso corpo não será mais desse corpo de carne que envelhece, que enruga. Nós vamos ter um corpo eterno que não morre mais. Não vamos precisar de ajeitar cabelo, não vamos precisar escovar dente, porque lá não existe bactéria, lá não existe coisa fedorenta. Os céus é cheiroso, as flores que tem lá não morrem, não caem. É só vocês lendo e tendo a visão de Deus. Então, amigos e irmãos, todos que estão ouvindo a palavra, não acreditem que quando alguém disser que falou com o pai, falou com a mãe que morreu, isso não é verdade. Porque quem morre não sabe de nada do que acontece aqui, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Jesus está vindo, vamos nos preparar para a vinda de Jesus, hein? O Senhor Jesus está às portas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.